Daqui a pouco o pessoal vai chegando. Pedi o Timóteo para fazer essa oração por essa nova matéria que a gente vai começar, né? Dons, talentos e ministérios. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos todos juntos, Pai, aqui na tua casa, que chamada casa de oração, Deus querido. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, dessa nova fase, Pai, que vamos entrar agora nesse dia de hoje. Obrigado pela vida do pastor Bruno. Continua abençoando teu filho, continua, Pai, usando teu filho para nos ensinar aquilo que quer que nós, Pai, aprendemos nesse dia de hoje, Pai. Abra a nossa mente, abra nosso entendimento, Pai, essa nova matéria de 12 talentos, possamos, Pai, aprender mais, a cada dia mais, possamos estar olhando somente para Jesus, o autor e consumador da nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que não chegaram ainda, Senhor. Toca no coração, toca na mente, Pai. Traga debaixo da tua proteção, debaixo das tuas asas, Espírito Santo de Deus. Aqueles também que estão afastados, aqueles, Pai, que estão movidos. Senhor Deus, Pai, faça uma obra nessas vidas. Toca no coração, toca na mente, Senhor. Pai, que eles possam, Pai, ter bom ânimo, Pai. Sabemos que o Senhor venceu esse mundo. Tu fala, a tua palavra diz, no mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo. E possamos ter bom ânimo, mesmo nas lutas, nas dificuldades que nós passamos no dia a dia, mas que devemos ter bom ânimo, Pai, para vir a tua casa e a tua palavra de alegrar quando viramos a casa do Senhor. Muito obrigado por esse momento, para estar orando, clamando ao Senhor, chamando a tua assistência, trabalha em nós, limpa a nossa mente, sobre tudo que devemos guardar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possamos aprender mais de Ti, Pai. Muito obrigado por esse momento maravilhoso, Pai. Essa é a minha oração que eu te faço, no santo nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar na leitura bíblica, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12, depois Efésios 4. Nesses textos nós temos a relação de todos os dons espirituais. Romanos 12, 1 Coríntios 12 também, depois Efésios 4. Nós vamos começar do Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12. Eu vou começar a leitura e a gente vai alternando. Eu, Luzia, Cátia, Timóteo. Romanos 12, versículo 1, diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que lhe é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. De modo que, tendo
Versículo 7, alguém está com uma tradução diferente? Seu ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou porque ensina, esmere-se no fazê-lo. Certo, então aqui a gente já tem profecia, ministério, ensino, né? E agora o próximo? 8, né? O que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, aborrecer ao mal, aborrecer o que é mal e apegai-vos ao bem. Só até aqui. Bom, então aqui a gente já tem a relação de alguns dons espirituais, né? A gente está lendo Romanos capítulo 12. Agora a gente vai para 1 Coríntios 12, que é a próxima relação dos dons espirituais. Então a gente viu aqui profecia, ensino, ministério, exortação, o que reparte, o que governa, né? E misericórdia. E agora 1 Coríntios 12. Isso. Seria 1 Coríntios 12. Eu vou começar aí na mesma sequência, né? Depois da irmã Kátia, Isabel, Alan, está chegando mais alguém. Bom dia, bom dia. A gente está em 1 Coríntios 12. Vamos começar a ler agora. Prontinho? 1 Coríntios 12, vou começar. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erreis, que eres gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme eres diabo. Portanto, vós vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, fala. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. É a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 8. 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Porque é um e dá mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Olha só, aqui começa a relação dos dons espirituais aqui desse texto, que já é diferente de Romanos 12. Então começa aqui dizendo, né? Palavra de sabedoria,
palavra de conhecimento, e aí a Lívia continua. Há no outro, no mesmo espírito a fé, e a outro, no mesmo espírito, dons de curar. A outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Continua, pastor? Isso. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo, e por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprova. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados. A esses revestimos com muito mais honra. E os que nós não somos decorosos têm muito mais decoro. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Só até aí. Bom, eu queria destacar o seguinte aqui. Mas agora, Deus colocou cada um dos membros do corpo como lhe agradou. Então, já começa a se desenhar aqui o propósito dos dons espirituais, do ministério, dos talentos. Isso daí é dado por Deus e Deus coloca cada um na função que Ele mesmo determinou. E antes da gente ler o livro de Efésios, capítulo 4, eu queria compartilhar com vocês algo muito interessante que eu ouvi essa semana. Todos nós aqui já ouvimos falar de John Wesley, né? Aquele grande evangelista que ganhou milhões de pessoas para Jesus. E dentre tantas coisas marcantes na vida de John Wesley, né, a primeira conversão dele, que foi quando ele decide vir aqui para a América evangelizar os índios norte-americanos, e aí ele tem contato com os menonitas e alguém diz para ele assim: quem é Jesus para você? E aí John Wesley diz: olha, Jesus é o Salvador da humanidade. E a pessoa diz assim: não é isso que eu estou perguntando. Quem é Ele para você? Ele é o teu Salvador? Qual a experiência que você tem com Ele? E aí a ficha de John Wesley cai, porque ele conhecia Jesus, sabia que era o Salvador da humanidade, mas não tinha ainda tido uma experiência pessoal com Cristo. E aí ele faz essa viagem aqui para a América e diz, né? E ele fala: eu estou indo evangelizar os índios, mas quem me evangelizará? Quem me pregará para mim? E ali ele se converte, né, nessa viagem, e quando ele volta, ele se torna aquele grande pregador que todos nós conhecemos. E aí, certa vez, já agora no século passado, né, um grupo de seminaristas saíram lá da América do Norte para conhecer a casa de John Wesley na Europa, o local onde ele morava, tudo preservado, museu, né?
com os utensílios ainda, e chegaram a um lugar muito interessante, onde havia um cercado assim, e 2 marcas no chão, e disseram que ali era o local onde ele orava. Aquelas 2 marcas no chão era onde ele se ajoelhava constantemente para buscar Deus. E aí os seminaristas, percorreram a casa e voltaram para o ônibus, e quando começou a contagem, para saber se estava todo mundo no ônibus, deram falta de um seminarista. E aí o professor voltou e encontrou aquele seminarista ajoelhado no mesmo lugar que John Wesley está, se ajoelhara tantas vezes para orar, e ele repetia incessantemente a seguinte oração: Senhor, faz de novo, usa a minha vida, faz de novo, assim como o Senhor fez com John Wesley, faz na minha vida. E é aquele professor de seminário, ele coloca a mão nos ombros daquele seminarista e diz assim: Billy, o ônibus já está saindo, vamos embora. Era Billy Graham. E a gente vê, de tantos seminaristas ali, Billy Graham poderia ter sido mais um, mas ele orou, Deus honrou a fé dele e fez dele um evangelista também grandioso. Não sei se como John Wesley, mas acho que talvez na mesma proporção, porque mesmo depois de falecido, a gente tem o Instituto Billy Graham, que ainda continua através do filho dele, que administra, evangelizando o mundo inteiro. Essa semana retrasada agora, por exemplo, eu fui numa reunião referente àquele projeto do Esperança Rio, para conhecer a equipe internacional. E eles fizeram uma reunião no salão de reuniões do Hotel Hilton, na Barra, coisa assim de luxo, só a mesa de café da manhã devia ter uns 10 metros de comprimento. Porque esse instituto recebe doações milionárias de pessoas que acreditam nesse trabalho de evangelismo, e o nome Billy Graham é muito forte. Então o filho dele administra esse instituto, que leva o nome dele, Billy Graham, e esse instituto, através das doações que recebe, tem evangelizado o mundo e fazem assim coisas com excelência, Eles estão bancando todo esse projeto de evangelização aqui no Rio de Janeiro, o material, os profissionais que estão trabalhando, a sede, tudo de primeira qualidade. Então, olha só, um seminarista que Deus resolveu fazer dele um grande evangelista, deu-lhe o dom de evangelismo. Foi aquilo que nós vimos lá em Romanos capítulo 12. E agora a última relação de dons espirituais. Aqui nós já encontramos outros dons, Quais foram aqui os que não tinham naquela primeira lista? Dom de línguas, interpretação de línguas, fé, cura, milagres. A gente vai ver depois separadamente cada dom desse daqui. Mas, vamos lá, a próxima relação, Efésios capítulo 4. Vou começar aqui no versículo 1. Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Efésios capítulo 4. Depois de Gálatas, porque tem um livro pequenininho. Depois de Gálatas. Efésios 4, 2, 1, 4. Efésios 4, 2. Isso. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, em um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vocação, da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, 6. um só
só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso diz, quando ele subiu para a altura, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Agora a relação. Aham. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pastores aparecem aqui pela primeira vez nessa relação. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andamos, os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda a impureza com ganância. Só até aqui. Aqui ele faz uma comparação, né, da igreja com o mundo. Nós agora fazemos parte do corpo de Cristo. E como pertencentes ao corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós temos agora um outro propósito, um outro sentido para a vida. E Deus nos deu dons espirituais para que pudéssemos exercê-los para o crescimento da sua igreja. E aí eu queria saber, de cada um de vocês, o que vocês acham? Qual a diferença entre dons, talentos e ministérios? Porque a gente ouve falar muito de talento também, né? Seria a mesma coisa que dom espiritual? Não? Gustavo, qual a sua definição de dom espiritual? Dom espiritual é um dom concedido pelo Espírito, né? Para um propósito, né? Para um propósito. Qual seria esse propósito? Edificação do corpo. Edificação do corpo, isso aí, edificação da igreja. Esse é o sentido do dom espiritual. E o talento? Aline, o que você entende como talento? É uma qualidade natural nossa. Isso aí, E o dom é sobrenatural, né? isso aí. Deus nos dá, né? Isso aí, o dom é uma qualidade natural. O talento é uma qualidade natural. E o dom é algo sobrenatural dado pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Por isso, nós podemos afirmar que todo ser humano tem talentos. Não é isso? Todo ser humano tem talentos. Mas nem todos têm dons espirituais. Os dons espirituais são dados à igreja de Cristo, pelo Espírito Santo, para a edificação do corpo. E o ministério? O que seria o ministério? O ministério acho que é uma coisa que Deus confia em você, né? Você liderar
ministério de louvor, ministério de evangelismo, alguma coisa que Deus já te deu para você ministrar. Isso, o ministério já é algo mais abrangente, onde você exerce não talvez um só dom espiritual, mas vários dons espirituais em conjunto com outros irmãos. E a Bíblia fala, né, a diversidade de dons, a diversidade de operações e a diversidade de ministérios. Então, nós precisamos ter a consciência de que o Espírito Santo, na sua multiforme sabedoria, ele dá dons espirituais específicos para grupos de cristãos, e ele dá ministérios diferentes também, né? E existem operações diferentes. Então, o fato de nós não conhecermos, às vezes, uma determinada operação que Deus está realizando na vida de um grupo de cristãos ou de uma igreja, não quer dizer que eles estejam errados. A gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente vai criticar ou falar de outros cristãos, que às vezes tem uma visão diferente da nossa, porque de repente aquilo ali foi algo que Deus os levantou daquele jeito, naquele formato, para cumprir um determinado propósito no reino dele, né? Por isso, tantas igrejas diferentes, diversidade de ministério. Oi? Pode repetir o que é ministério? Ministério já é algo mais abrangente. O ministério ele envolve uma área de atuação específica, onde você pode estar exercendo um dom ou vários dons, onde vários cristãos trabalham ali em equipe. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, evangelismo, né? Eu tenho dom de evangelista. Eu posso ter facilidade para evangelizar. Mas o ministério de evangelismo já vai envolver algo mais abrangente. Vai envolver a organização de eventos, vai envolver a mobilização da igreja, vai envolver o treinamento da equipe, vai envolver compra de material, distribuição de literaturas. O Ministério de Evangelismo vai envolver transmissão de culto pela internet para alcançar as pessoas que não estão no templo. Então, o ministério é algo muito mais abrangente, do que o dom especificamente. Se eu tiver o dom de evangelista, eu vou exercer ele no meu dia a dia. Eu vou compartilhar com muito mais facilidade a respeito do Evangelho com outras pessoas do que aquele que não tem o dom de evangelista. Apesar de que é importante a gente pontuar algo aqui. Existe a função universal dos cristãos e existe o dom espiritual. O que é a função universal do cristão? É aquilo que todo cristão tem obrigação de fazer. E qual é a obrigação? Oi? Chamado. Não, é o dever mesmo do cristão. O chamado jamais específico. O ID é obrigado, porque está na Bíblia. O ID, né? Quando Jesus falou assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Essa obrigação de pregar o evangelho a toda criatura é de todos os cristãos. Mas algumas pessoas especificamente do corpo de Cristo se dedicarão mais tempo a essa tarefa, vão fazer isso com mais facilidade, porque elas foram levantadas por Deus como evangelistas. E aí a gente tem que ter o discernimento. Mas o cristão, todo ele é obrigado a compartilhar do amor de Jesus. E como é que a gente compartilha do amor de Jesus? O nosso testemunho, quando a gente conversa com alguém a respeito do plano de salvação, isso qualquer cristão pode fazer e tem que fazer. Mas os evangelistas serão levantados mais enfaticamente nessa área para poder ganhar almas para Jesus. A diferença de pregador para evangelista é a mesma coisa? Não, pregação é profecia, dom de profecia. Então, evangelista, porque o que acontece com o dom espiritual? Ele pode ser exercido de diversas maneiras. A pessoa pode ser um evangelista, e aí ela exercer aquele dom fazendo folhetos, escrevendo folhetos. O cara é bom em escrever, e aí ele vai confeccionar vários tipos de folhetos que vão serem distribuídos e que vão evangelizar muitas pessoas. Já tem gente que vai ser forte no evangelismo no corpo a corpo, indo a determinados locais, falando com pessoas,
serão levantadas por Deus assim. Já tem evangelista que vai ser muito forte no púlpito. As mensagens desse evangelista vão ser basicamente de salvação, de convite, apresentando o plano de salvação. Mas não necessariamente que ele vai ter o dom de profecia. Então, eu trabalhei no Ministério de Evangelização lá na UBT durante 3 anos. A gente tinha 15 dias. Então, eu sinto assim, eu sempre gostei de fazer esse trabalho. Então, esse no caso é trabalho de evangelismo, né? De evangelismo. De evangelismo. Então, eu sempre gostei, eu sinto quando... Ontem mesmo na Praça do Bandeirante tinha um pessoal fazendo evangelismo ali. E quando eu passei por onde eu vi, parecia que eu queria estar ali junto, né? E assim, o Espírito Santo na mesma hora falou comigo, assim, aquela presença assim, né? Eu fico assim, bem animado, bem disposto, né? A fazer esse trabalho de E só corrigindo o que eu falei, existe aquela combinação de dons. Às vezes a pessoa é evangelista, mas é profeta também. Então ela vai conseguir administrar muito bem essa questão de pregar e ao mesmo tempo na sua pregação trazer uma mensagem bem evangelística. Já tem pessoas que vão, por exemplo, uma combinação de dom do ensino com profecia. Vai pregar e a pregação vai ser, digamos assim, muito facilmente compreendida porque aquela pessoa tem um dom do ensino. Então, quer dizer, cada um Deus levanta de uma maneira, dentro dos dons espirituais que Ele dá. Então pode-se dizer que o ministério é a soma do dom com o talento? Isso, é a soma, pode ser isso aí. A soma do dom com o talento, então. Dentro do ministério. Natural. Isso. Dentro do ministério você pode ter dom e talento também. Aí a gente começa a entender aquela parábola de Mateus 25:14. Vamos ler? Mateus 25:14. Quem tem horas aí? 9 10. 9 10, tá. Talento a gente pode considerar como habilidades, né, que Deus dá a cada um, mas o talento, na época de Jesus, um talento de prata é algo de valor. Então nós podemos considerar como talento algo de valor que Deus concedeu a cada um de nós. E aqui na parábola dos talentos, vamos lá, ver capítulo 25, eu vou começar aqui no 14, aquela leitura alternada de novo. Diz assim: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e pediu contas a eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: ó Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entrar no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. 23. E disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governar sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, e ceifas onde não semeaste,
e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. 6. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mal e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, devias eu entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu ia receber com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe a que tem os 10 talentos. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem será tirado. Só até aí. Olha só, eu vou ler aqui um texto, não precisa abrir não. Jeremias 27,6 diz assim: Agora eu dei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. O que a gente precisa entender é que todo filho de Deus, todo filho e filha de Deus é servo e é serva, mas nem todo servo é filho. Deus chama Nabucodonosor de servo, sendo ele ainda um homem ímpio. Se depois daquele episódio em que ele se virou um animal, né, que Deus permite que ele se transforme num animal, fique como um animal durante 7 anos, se ele ali se converteu, a gente não sabe, né, mas ele passa a reconhecer a soberania de Deus a partir de então. Ele entende que Deus era soberano. Mas Deus chama Nabucodonosor de servo. E aí a gente vê nessa parábola aqui que Deus ele vai prestar conta dos talentos que ele entregou para cada pessoa. E nós podemos entender nessa parábola o seguinte, que as pessoas têm recebido de Deus coisas preciosas, como o seu tempo, a sua vida, seus talentos mesmo, as aptidões naturais, e elas têm gastado com seus próprios, com seus planos, né, com os seus sonhos, têm gastado no pecado e não têm feito com que esse talento se multiplique para a glória de Deus e que isso seja retornado para Deus de alguma forma. Porque todo aquele que recebe de Deus algo, reconhece isso e vive para a glória de Deus, ele vai cuidar bem daquilo que recebeu de Deus e aquilo vai ser revertido para o próprio Deus, para a glória de Deus. Foi o caso dessa parábola aqui. Quem recebeu 5 falou: Deus, olha só, o Senhor me deu 5, eu trabalhei duro, eu fiz aquilo que era agradável ao Senhor e está aqui 10. Da mesma forma, aquele que recebeu 2, mas teve um aqui que ele desperdiçou, ele não fez nada de bom com a vida dele, vamos dizer assim, com o talento que ele recebeu. E aí qual é a sentença que ele recebe? Servo inútil e preguiçoso. Pega o que ele tem e dá o que tem 10, né, e lança ele nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. Porque até aquele que tem será dado em abundância, mas é o que não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. Então, é o caso de pessoas que acham que tem alguma coisa, mas que vivem nesse mundo sem Jesus. Vai chegar um dia em que elas não terão mais nada, nem vida, nem casa, nem amigos, nem nenhum tipo de benefício algum. Serão lançadas no inferno, e aqueles que foram fiéis a Deus terão tudo isso em quê? Em abundância. E aí a gente vê aquela parábola do que Jesus fala, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então chamar a Jesus de Senhor, ter Ele como Senhor e até cumprir algumas ordens de Jesus, não faz da pessoa necessariamente um filho de Deus. Porque às vezes aquela pessoa vai cumprir alguma determinação de Deus, mas ela no final vai desperdiçar a sua vida no pecado, naquilo que não agrada a Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente pode ter no ministério servos que não são filhos? Não. Pode? E aí? Filhos, no caso, passado pelo batismo? O fato de uma pessoa ter passado pelo batismo não quer dizer que ela seja filho de Deus, não, nem filha de Deus.
Pode ter só tomado banho. Porque eu disse isso? Rapidamente, eu tenho uma pessoa muito conhecida que ele foi batizado, né? Como você falou, ele pode ser sua mãe, né? Que ele tem visado muito bem materiais. Hoje ele está com 2 casas que não, na verdade não é dele, um trailer também que não é dele, algumas coisas que não é dele. Hoje ele se encontra na casa com a esposa e 2 filhos, e a família toda está afastada. A mãe saiu, largou tudo, o irmão também saiu. E se aí o senhor viesse passar para a igreja hoje, como é que ele ficaria a situação dele? Porque ele não está, ele está em busca de só bem materiais, ele não está olhando somente para Jesus. Mas ele frequenta a igreja? Às vezes. A gente tem que... cada caso é um caso, né? Pode ser, né, que ele seja um não convertido ainda, o fato dele ter se batizado... Ele está se transformado nele verdadeiramente? Pode ser que ele não tenha nascido de novo verdadeiramente, ou pode ser que seja um convertido imaturo, né, que não se libertou ainda, que ainda está preso a alguns determinados pecados e que Deus vai libertar. Então, só quem conhece o coração é Deus. Mas quando você fala aí de que ele já não está mais indo muito à igreja, já acende uma luz vermelha, porque a Bíblia fala, né, o seguinte: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, nunca teriam saído do meio de nós. Então, o grande sinal de uma pessoa convertida, ainda que ela fique um pouco fria com a igreja, às vezes por uma decepção ou por problemas, ou ela vai procurar outra igreja, em algum momento ela vai voltar, né? Mas quando uma pessoa realmente abandona de vez e não procura nenhuma outra igreja para congregar, é um sinal muito preocupante de que ela talvez seja enquadrada naquela parábola das sementes, né, que Jesus falou, aquela que cai entre as rochas, recebe com alegria, cresce, mas quando vem o calor das perseguições e da tribulação, a pessoa abandona a fé. Não é uma semente que dá fruto, né? Então, dentro de um ministério, podem haver pessoas que são servos, mas que não experimentaram o milagre do novo nascimento? Pode. Estão lá exercendo os seus talentos, habilidades naturais, e às vezes o talento se confunde com o dom. Por exemplo, uma pessoa que dá aula, é uma pessoa que ensina numa faculdade, num colégio, ela tem aquela habilidade, tem até técnicas para poder ensinar. E às vezes ela vai até usar essas técnicas e essa habilidade na igreja, mas não quer dizer que ela tenha recebido de Deus um dom espiritual. O dom espiritual é dado, né, pelo Espírito Santo de Deus aos membros do corpo de Cristo, alguém que nasceu de novo. Então, nós temos, às vezes, muita gente na igreja, como o próprio Jesus declarou, né? Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Agora, os servos cumprem também o propósito de Deus. Por exemplo, aquela pessoa está ali no ministério, usando o seu talento em prol do reino de Deus, é um servo de Deus. Em algum determinado momento vai até cumprir um propósito de Deus, né? Vai ser usado por Deus. É claro que o que Deus quer em primeiro lugar é a salvação daquela pessoa. Deus vai de todas as formas procurar a salvação daquela pessoa. Mas se passarem-se anos, ela dentro da igreja, ela não se converter, tiver o coração endurecido, ficar em cima do muro, a culpa não é de Deus, é a escolha que a pessoa fez. Então muitos vão dar uma contribuição significativa para o reino de Deus, para igrejas. Tem muitas pessoas que são reconhecidas dentro de ministérios como benfeitores, né? Não, esse irmão aqui, essa irmã aqui, eles são para bênção, ajudaram, fizeram, contribuíram, mas no final das contas, será que serão salvos? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, a gente pode entender essa parábola dos talentos assim também, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu já vi uma entrevista do Jô Soares, ele é ateu, né? Ele tem um talento nato para qualquer tipo de livro, ele conhece bem a Bíblia. Sempre assim, quem não sabe, se for conversar com ele, vai até achar que ele é evangélico. Ele conhece os livros, ele conhece os textos, mas conhece como história.
Pode conversar, tem pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem tudo, conversa como se fosse um evangélico, mas não é filho de Deus, no caso, não é praticante das obras de Deus, só conhece por conhecer. Pastor, me tira uma dúvida. O batismo com fogo Espírito Santo tem alguma coisa a ver com um talento? Deus dá, alguma coisa? Não, isso daí a gente vai comentar depois. Inclusive, né, o que o Alan falou, tem até uma frase que diz assim: que existem pessoas que vão perder o céu por um palmo de distância, a distância entre a cabeça e o coração. É o caso de tantas pessoas que conhecem a Bíblia, mas que não se converteram, né? E Gálatas 5:22 e Romanos 12:6. Vamos ler o que diz Romanos 12:6 novamente. A gente já leu, mas vamos ler novamente. Isso. Aqui tem uma palavra-chave, que os dons eles são dados mediante a graça. Graça é favor imerecido. Olha o que diz aqui. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Quer dizer, então os dons espirituais nós não recebemos de Deus pela nossa firmeza de caráter, por nós sermos pessoas boas, por nós sermos cristãos maduros. Muitas vezes nós recebemos os dons espirituais única e exclusivamente pela graça de Deus, que é favor imerecido. Eu merecia ser pastor? Não. Profeta? Não. Cheio de falhas, pecador, mas Deus, pela sua graça, me levantou nessa área, assim como cada um aqui dentro do ministério que Deus nos deu. Agora, quando a gente olha que o dom é dado pela graça, nós entendemos uma coisa muito importante, que dom espiritual não é fruto do Espírito. Quando nós lemos lá o livro de Gálatas, né, quais são os frutos do Espírito? Qual é o fruto do Espírito? Mansidão, domínio próprio. Mansidão, domínio próprio. Temperança. Fé, amor, longanimidade, benignidade. Quer dizer, isso às vezes causa um choque para nós, porque nós vemos uma pessoa sendo muito usada por Deus num dom espiritual, a gente pensa assim, está aí um cristão exemplar. Às vezes não. Às vezes é um cristão imaturo, porque o dom é dado segundo a graça. Às vezes é alguém que está até em pecado. Tanto que lá em Apocalipse, quando é dirigida a carta, né, a uma das igrejas, a Bíblia diz assim: arrepende-te, Deus fala ao pastor, senão brevemente virei a ti e removerei de ti o teu candeeiro. Quer dizer, então Deus está dizendo para aquela igreja, para aquele pastor que está em pecado, o seguinte: se arrepende. E ele dá um prazo, senão brevemente virei a ti e removerei de ti o teu candeeiro. Então isso nos dá a entender que quando a pessoa cai em pecado, Deus não afasta, Deus não joga ela de lado de imediato. Porque até mesmo aquela pessoa que cai em pecado, ela às vezes está cega, né? E aí o que Deus diz para aquela pessoa? Se arrepende, né? Lembra de onde você caiu, se arrepende, que senão brevemente virei a ti e removerei de ti o teu candeeiro, ou seja, o privilégio de ser usado. Quer dizer, uma pessoa, ela recebe de Deus um dom espiritual, e a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. A pessoa não vai perder aquele dom, mas ela vai, às vezes, ser impedida por Deus de exercer aquele dom por causa da rebeldia, por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas Deus, ele dá um tempo: olha, se arrepende, senão brevemente eu não vou mais usar você como eu tenho usado. Então, dom espiritual não significa maturidade, santidade. A gente tem que ter discernimento para entender isso. Nós podemos buscar um dom que a gente não tem? Sim.
a Bíblia diz, né, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. Então, a gente pode procurar de Deus um dom espiritual. E Ele pode nos dar ou não, né? Inclusive, se a gente for observar, por exemplo, algumas linhas denominacionais, né? Por que na Igreja Batista, por exemplo, acontecem curas? Sim, mas numa proporção muito menor do que talvez em outras igrejas, onde se fala mais sobre cura, onde existem mais cristãos com esse dom. Por quê? Porque existe essa diversidade de igrejas também. Então, logo, se na minha igreja eu falo muito sobre cura, eu prego sobre cura, acontecem muitas curas, tem vários cristãos com esse dom, é claro que aquele dom naquela igreja vai se desenvolver mais. Buscar, né? Exatamente. Porque o dom ele é buscado também. A Bíblia diz, procurai com zelo os melhores dons. Além de Deus dar o dom, a gente também tem o direito de procurar e de se aperfeiçoar. A nossa igreja, a Igreja Batista, ela é forte na área de missões, de evangelismo, pregação, ensino. Por quê? Porque a gente trabalha muito esses dons espirituais. Há séculos, né? Nós temos tradição nessa área. Fala-se muito sobre missões. Então, é normal que do nosso meio saiam muito mais missionários do que, de repente, de outras igrejas que não falam tanto sobre missões. E aí entra essa questão, né, de buscar os dons espirituais. Mas se a igreja também, como o senhor falou, se levantar para uma área também específica de cura, a igreja também pode se levantar. Sim, sim. Um pastor, uma pessoa de liderança começar a buscar um dom, um talento para a igreja nessa linha, acho que a igreja também pode se levantar em outras áreas. É por isso que eu acho o seguinte, quando um cristão está numa igreja, ele identificou que naquela igreja não tem o dom que ele recebeu de Deus, o que a maioria faz? Sai da igreja, vai para uma igreja que tenha, que siga essa linha aqui, mas de repente Deus colocou aquela pessoa exatamente porque aquela igreja é deficiente naquela área. Ele não tem que sair dele, ele tem que permanecer ali para ajudar a igreja a se desenvolver naquela área que é deficiente. Então, como nós estamos falando em relação à cura, essa igreja que eu vim de lá para cá, teve um irmão, ele não era cristão, né? Mas ele ajudava, né? E ele ficou muito ruim com o Covid. A gente clamava o tempo todo, né? Pela vida dele. E ele conseguiu sair da quadra Covid, ficou entubado. Depois teve que operar, depois voltou de novo, ficou doente, teve que operar, não sei o quê. Ficou mais um tempo, a gente clamando. Tem mais ou menos um mês que ele aceitou Jesus. Não, mais ou menos 3 meses que ele aceitou, ele já se batizou. Amém. E outra coisa, hein? No dia que ele foi se batizar com a irmã ali, estava chovendo, mas lá no lugar que ele foi batido, foi no sítio dele, estava sol. Que coisa maravilhosa que Deus faz, né? E outra coisa, assim também foi o meu batismo. Estava chovendo, mas lá no lugar estava sol, ficou um dia inteiro numa de piscina e ninguém entendia nada. Quando saímos do lugar, estava chovendo. E lá estava sol. Até foi para uma caixa, não foi, Roberto? E Deus é maravilhoso, né? A gente não tem menção do Deus maravilhoso que a gente serve. Estou muito feliz por ele, graças a Deus. Deus é bom. E o dom de cura, por exemplo, ele pode ser usado de diversas formas, né? Uma pessoa pode ter o dom de cura e exercê-lo fazendo visita a hospitais ou orando por alguém. Quer dizer, o dom ele tem várias ramificações, vamos dizer assim. Ele abrange muitas áreas. E o que nós falamos sobre dons que precisam ser desenvolvidos? O fato de uma pessoa ter um dom espiritual não significa que ela está pronta. Eu fui consagrado ao ministério pastoral há 12 anos atrás. Mas hoje eu vejo que eu sou muito mais maduro como pastor do que eu era 12 anos atrás. Eu não cometeria os mesmos erros que cometeria há 12 anos atrás. Então, quando a gente vê pessoas na liderança ou em qualquer área da igreja cometendo erros, não quer dizer necessariamente que ela esteja em pecado
ou que Deus não queira usá-la, mas simplesmente que ela é imatura naquela área, né? até naquele dom que ela recebeu. Ela quer trabalhar, ela quer fazer, ela quer exercer o chamado dado por Deus, mas se ela não tiver maturidade, ela vai cometer erros naquela área ali. Teve até um pastor uma vez que ele falou, né? Ele hoje é um pastor internacionalmente reconhecido, um grande pregador, mas ele falou o seguinte: olha, a primeira igreja que eu pastorei foi um desastre, né? Deus me tirou da igreja e deve falar assim: chega, você já fez muita besteira, porque inexperiente, né? Não tinha noção do que era um ministério e quebrou a cara. Então os dons espirituais são assim, são dados por Deus, mas a responsabilidade nossa é desenvolvê-lo. Assim como o talento também, né? Aquilo que a gente recebe de Deus de bom, a gente precisa multiplicar, fazer crescer cada vez mais. Esse caso, pastor, como a gente toma aqui um corpo, um só corpo, né? Se um funcionar, a gente não vai andar. Como que a gente ajuda o pastor nessa situação? Assim, a gente vê que ele está acontecendo alguma coisa, como você falou aí, a gente poder ajudar, porque a gente somos só corpo, a gente vai querer deixar o pastor, né, na situação que se encontra, a gente querer ajudar, de qual forma, de qual maneira? Foi bom você tocar nesse assunto porque, infelizmente, no meio evangélico, às vezes se criou a cultura de que, até alguns pastores também alimentaram isso, né? De que o pastor é um super-homem, de que ele não pode errar, de que ele tem que fazer tudo, ele tem que conhecer tudo, quando na verdade não é assim. Então, uma igreja mais madura, ela vai saber reconhecer as limitações do seu pastor, ela vai saber reconhecer a área que ele é forte, a área que ele é fraco, e procurar auxiliar e não criticá-lo. Tem igreja que critica, que machuca o pastor, porque quer exigir dele algo que naquele momento ele não é capaz de dar, né? Ou quer compará-lo com um outro pastor. O pastor fulano é assim, você não é. E quando a gente olha a Bíblia, por exemplo, quando Deus mandava para sair a guerra, Deus ele colocava capitão sobre 10 mil, capitão de 1000, capitão de 500, de 100, de 50, então de acordo com a capacidade de cada um. E quando a Bíblia fala aqui da parábola dos talentos, fala que Deus deu talento de acordo com a capacidade de cada um. Então Deus não vai dar 10 talentos a uma pessoa que só tem capacidade de administrar um. Deus não vai dar a igreja a um pastor que só tem capacidade de administrar 50 membros. Deus não vai dar a ele uma igreja de 2000, porque sabe que não vai dar certo. E nós precisamos ter essa maturidade. Nem toda igreja vai ter 10 mil membros. Nem um pastor não vai ser igual ao outro. E outra coisa também, a combinação de dons. Tem pastor que prega, ensina, e pastorear já é um outro dom. Pastorear não tem a ver com ensinar e não tem a ver com pregar. Isso é muito importante. O que é o dom de pastor segundo a Bíblia? É acompanhar, Cuidar, né? Cuidar. É acompanhar pessoas por um longo período de tempo. É a capacidade que Deus dá à pessoa de cuidar de outras. Cuidar das ovelhas, né? Cuidar das ovelhas. Então tem pastor que é muito forte no cuidado com as ovelhas, mas ele não é tão forte no culto. E tem igreja que não entende isso. Tem muito pastor que é forte no culto, mas ele não consegue cuidar, acompanhar bem as ovelhas. Então, é necessário até que o próprio pastor reconheça os seus limites e procure se cercar também de líderes e pastores auxiliares que o ajudem a completá-lo. Então, no final das contas, o que vai fazer diferença é o ministério pastoral, não um pastor em si. Mas o Espírito Santo, na sua sabedoria, ele vai encaixando as peças do quebra-cabeça. Ele faz com que outros pastores vão se associando àquele pastor de maneira a suprir as suas necessidades, as suas limitações. Como foi no caso de Moisés. Moisés foi um grande profeta, com quem Deus falava face a face. Mas qual foi a dificuldade dele quando Deus chamou ele para libertar o povo? Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Diziam que ele era gago, então ele não sabia se expressar. Aí Deus falou assim: não se preocupa não, vou colocar Arão do teu lado, ele vai ser a tua boca. E aí os dois, deram muito certo juntos. Estava lendo esse dia sobre isso. Pastor, eu posso desenvolver também o talento? Se você pode desenvolver o talento, sim. Então, como diferenciar, se, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não
capacidade de comunicação, de evangelizar, né? Como eu saber diferenciar se eu estou desenvolvendo o dom de evangelização ou o talento de comunicar, de evangelizar assim? É a questão da comunicação, né, com o evangelismo. É importante a gente entender o seguinte: em boa parte dos casos, Deus ele pode transformar o talento em dom, mas isso não é uma regra. Tem gente que lá fora é um excelente professor ou professora, mas que dentro da igreja não tem esse chamado para dar aula. Porque a gente às vezes quer exigir da pessoa: poxa, você dá aula lá fora, mas nem sempre a pessoa vai ser chamada por Deus para fazer isso dentro do corpo de Cristo. Então, o fato de uma pessoa ser um excelente comunicador pode ser usado por Deus para ser um evangelista ou um pregador, sim, mas nem sempre. Às vezes o cara vai ser um excelente comunicador, mas aqui dentro, no meio do corpo de Cristo, ele não vai ter facilidade para evangelizar nem para pregar. O que o senhor está falando está me lembrando do pastor Josué Valano. Ele é o AIS, né, na área de informática. Ele treinava e formava equipes para outras empresas. Ele administrava empresa multinacional nessa área. Mas naquela palestra que eu assisti lá, que o senhor também estava, ele falou que delegou para um outro pastor exatamente a área que ele é forte, porque ele não tinha como administrar na igreja. O senhor lembra? Lembro. Aquele pastor da tecnologia da informação, né? É a área forte dele. Verdade. Até sublinhei passagem interessante. Já é um Moisés. O perigo da projeção de dons. Na semana que vem eu vou dar para vocês a apostila, vai ter, né, esses pontos que a gente está falando. O que é projeção de dom? É quando eu tenho um dom espiritual e eu acho que o outro tem que ter o mesmo dom que eu tenho. Geralmente quem tem o dom de evangelista fica muito frustrado quando vê pouca gente aderindo a um evangelismo da igreja. Poxa, o pessoal tinha que estar aqui, mas não adianta. Pode reparar, quando você marca um evangelismo com a igreja, 10%, 5% da igreja vai. Os outros não vão, que é o dom espiritual daqueles ali. Então, a gente tem que saber administrar isso para a gente não se frustrar quando o outro não tem a mesma facilidade que a gente ou o mesmo chamado para exercer um determinado dom. Você tem o direito de errar. Quando nós falamos sobre dons espirituais, né, nós comentamos sobre isso, nós precisamos entender que ao longo da nossa trajetória, algumas vezes a gente vai errar. E nós não precisamos ficar nos condenando ou desistirmos do nosso ministério por causa disso. Porque quando Deus nos chamou, já estava previsto por Ele que nós erraríamos. Estava ou não estava? Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Não devemos julgar. É verdade. Então, já estava previsto, já estava nos planos de Deus que talvez nós erraríamos. Aliás, que nós erraríamos. Mas o erro ele também faz parte do processo de aprendizagem. Ele faz parte do nosso crescimento. Então a gente cresce, a gente aprende também errando. Isso daí tudo já estava nos planos de Deus e nada foge ao controle de Deus. Eu fico vendo às vezes, por exemplo, o caso de uma igreja, né? Quando um pastor comete um erro, não um pecado necessariamente, mas um erro, por causa desse erro, ou um pastor ou um líder, né? E uma pessoa se afasta, aquilo ali não fugiu do controle de Deus. De repente, Deus vai de alguma forma usar aquele erro para cumprir um propósito na vida daquela pessoa, vai levar ela para uma outra igreja, ou vai fazer ela amadurecer, vai fazer ela crescer através daquela decepção. A gente não sabe como o Espírito Santo age, né? Mas assim, a gente queria o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então até aquelas coisas que dão errado na igreja, Deus ele vai dar um jeito de consertar. Deus vai dar um jeito, né,
de transformar o mal em bênção. É claro que nós vamos responder a Deus pelos nossos erros também, porque existem erros que são causados por negligência, né, e causam prejuízo realmente. Então, existem coisas que nós vamos prestar conta a Deus e que nós seremos cobrados, muitas vezes seremos até punidos por Deus, disciplinados por Ele por causa de algum erro que a gente venha a errar. E quando nós falamos sobre dons espirituais, nós temos que entender também qual é o nosso chamado. Qual o nosso chamado? Deus nos deu dons específicos para um determinado chamado. E quando Deus nos deu um dom, a Bíblia diz assim, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O missionário, ele não corre o risco de, por exemplo, largar tudo, chegar no campo missionário e acontecer de Deus falar assim com ele, olha, agora eu não quero mais você como missionário não. Mas, poxa, Deus, eu me preparei, né? Eu larguei tudo, eu vim para cá, Deus não vai mudar. Então, quando Deus nos dá um chamado, um dom, nós podemos nos preparar dentro daquilo ali para sermos usados por Deus durante toda a nossa vida, dentro daquele chamado que Ele nos deu. Qual a diferença de dom e chamado? O chamado, ele é circunstancial. Chamado é circunstancial. De acordo com as circunstâncias, né? Por exemplo, o dom espiritual a gente vai exercer durante toda a nossa vida, em várias ocasiões, mas às vezes Deus tem um chamado específico. Deus vai chegar para uma pessoa e vai dizer, olha, eu quero você agora nessa igreja aqui, nessa função, naquele determinado momento, período da vida dela, vai ser um chamado de Deus. E em algum momento aquele chamado vai mudar, Deus pode levar ela para outra seara, Deus pode fazer com que em um determinado momento na vida ela dê mais ênfase a um dom, porque nós podemos ter um ou vários dons. Então, às vezes, em algum momento da vida, a gente vai estar muito focado num dom, em outro momento, nosso chamado já vai ser mais num outro dom, ou em vários dons ao mesmo tempo. E aí a gente tem que ter um discernimento de qual é o nosso chamado, qual é o meu chamado de Deus no momento, o que Ele quer de mim nesse momento, de acordo com o dom que Ele me deu, mas sempre associado ao dom. Foi aquilo que o Timóteo falou. Ele passou em frente à Praça do Bandeirante, ele viu aquele evangelismo e o coração dele vibrou, ferveu por aquele momento ali que ele gostaria de estar participando. O dom espiritual que Deus nos dá, ele sempre vai gerar em nós essa alegria, essa vontade de exercê-lo. Eu não corro o risco de ser chamado por Deus para exercer uma tarefa que eu não tenho dom espiritual, não é coerente isso. E aí eu posso até não entender o meu dom, e no primeiro momento não aceitar, não querer fugir daquilo que Deus me deu, mas Deus é coerente. Ele não vai me colocar para ensinar se eu detesto dar aula, se eu vou fazer aquilo contrariado, insatisfeito, se eu não vou render de má vontade. Então, uma das características que a gente pode observar que a gente tem um dom espiritual é quando a gente tem alegria em exercer aquilo ali. Pastor, e essas igrejas assim, não criticando, que levantam as pessoas muito rápido. A pessoa às vezes mal se converte, ainda não tem base, aí já vira obreiro, vira não sei o que, daqui a pouco já está lá na liderança, daqui a 2 meses já está fora da igreja de novo. Isso daí tem. Cada igreja tem uma estrutura, né? Que horas são agora? 10 para 10. 10 para 10. Cada igreja tem uma estrutura, mas existem determinados ministérios que eles cometem erros. Foram chamados por Deus, são usados por Deus, mas cometem erros quando, por exemplo, pegam qualquer pessoa e colocam como obreiro e depois já vai promovendo a pessoa a vários cargos, sem que aquela pessoa tenha uma condição de estar ali. Quando a Bíblia fala sobre o chamado pastoral, a Bíblia diz assim, que não seja neófito. O que é neófito? É um novo convertido, para que não caia na condenação do diabo. Então, existem determinados cargos na igreja que você só pode exercer quando você tiver uma certa maturidade.
Você não pode mandar um novo convertido para o seminário, porque ele vai se Onde arrebentar. está esse versículo? Eu vou ver depois, que eu não lembro de cabeça não, mas eu vou ver, né? Eu vou te falar. Então, o neófito, o que é o neófito? É aquele novo convertido. E às vezes a pessoa chega na igreja, olha só, vamos falar agora aqui um pouco de talento. A pessoa tem até temperamento. A gente teve aquele curso de férias, né, falando sobre temperamento, e tem alguns temperamentos que eles têm algumas características, como liderança, é aquela pessoa que tem facilidade de falar, que ela fala muito. Então, às vezes você recebe uma pessoa na igreja muito comunicativa, que tem facilidade de se comunicar, de falar com os outros, de ter uma liderança, você confunde isso. Poxa, olha aí o líder, ele coloca a pessoa na frente do ministério, vai arrebentar com aquele ministério. Porque o fato da pessoa ter uma aptidão natural ou ter um temperamento que a ajude em determinadas tarefas, não quer dizer que ela esteja preparada para aquela tarefa, porque é algo espiritual. Ela precisa amadurecer, crescer. Inclusive, eu ouvi do pastor que veio aqui no domingo, lá da Igreja Batista Atitude, algo muito interessante. Que antigamente na Igreja Batista Atitude, como é que era a consagração do ministério pastoral? A pessoa fazia o seminário, passava pelo concílio e era consagrado ao ministério pastoral. Agora não. Agora, lá para ser pastor, a pessoa tem que passar pelo seminário, concílio, e tem que ser um líder de célula. Porque na célula vai começar a ter o contato com as ovelhas. Até o pastor brincou, vai tomar uma mordida de ovelha. Vai começar a amadurecer. Para depois de um tempo, depois que ele conseguir liderar as células, é que ele vai ser consagrado ao ministério pastoral. Então tem muita gente que não tem maturidade, nem experiência nenhuma, e já é colocado num cargo de liderança. Eu tenho essa experiência em casa, pastor. Eu vejo assim, meu irmão, ele antes de ser cristão, ele veio do mundão, assim, bem. Mas ele tem o dom da fala, né? Ele consegue convencer só de falar com a pessoa. Aí ele se converteu, começou a participar da igreja e tal, aí agindo bem, né? Já consagraram, ele é pastor, né? Ele consagrou, ele é pastor. Aí começaram a levar ele para essas frentes de, né, não é de Batista, ele já quer gostar. Aí começaram a levar ele para a frente de batalha espiritual, aquele negócio todo, aí ficou puro, só que chegou um determinado ponto que o calcanhar de Aquiles dele foi espetado. Aí veio a queda. Aí arrastou tudo aquilo. Porque eu via mais, eu como irmã dele de sangue, pela forma dele conversar com as pessoas, eu via mais dele um evangelista e não um pastor. Eu via mais nele um evangelista do que um pastor. Porque ele tinha aquele de lado a lado, conversar, aquele negócio todo. E eu não via ele assim, como apto para estar entrando nessa tal de batalha espiritual, lidando com os demônios, aquelas coisas todas. E ele nisso, Que é o dom de discernimento de espírito. Aí o que acontece? Caiu, aí tá feio, a família acabou, agora ele está voltando e pediu socorro, né? Ele mandou um áudio, chorando, dizendo que quer recuperar a família, né? E eu sei que Deus pode fazer isso, né? Então, mas ele precisa buscar quem Deus e rever os conceitos, né? Os conceitos. Aí tipo, quando ele sai e volta, aí ele começa a mandar vídeo pra mim, áudio no WhatsApp, tipo assim, ele mandou o último agora que eu abri e deletei. Os desenhos, um filme do inferno e do céu. Aí tipo assim, ele começa a fazer julgamento, tendo ele estado tão na lama, ele vai fazer julgamento de quem está dentro da casa do Senhor, que às vezes por um pecado, né, ou por uma pequena falha, ele vai se julgar aquela falha daquela pessoa. Aí vem a soberba nele. É 880, né? Entendeu? Aí eu vejo tudo isso nele. Falta de maturidade. Eu não consigo ajudar meu próprio irmão de sangue. Porque se eu for comentar algo, até uma certa vez ele tinha se afastado, a primeira vez que ele se afastou, eu mandei um versículo de lá de Deuteronômio, ou de Deuteronômio de Êxodo para ele, e
o caminho que ele estava percorrendo era algo que Deus estava preparando ele para trazê-lo de volta e para ele aprender que o maná vinha, era algo mais ou menos por aí. Menino, para quem eu mandei esse versículo, olha, ele me botou abaixo do cachorro. Eu peguei parede de ajudar nessa área, mas eu sempre olhando e vendo que não era aquele caminho que ele tinha que estar seguindo. Ele não foi chamado a ser pastor, foi chamado a ser evangelista. Não foi chamado para estar na frente de batalha espiritual, e sim evangelista. E só completando o que a Luzia falou, ela falou que a questão da soberba, né? O que a Bíblia fala? Não seja neófito, ou seja, novo na fé, para que não caia na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Soberba. Ele se elevou pela formosura dele, pela perfeição dele, quis ser igual a Deus. E caiu. E agora assim, o meu coração dói, mas ele me manda as coisas, mas eu não respondo. Porque qualquer palavrinha, se eu falar assim, amor, lascou. Eu não sei o que tratar. Não sei como. Fala, Gustavo. Eu ia fazer umas 3 perguntas, mas não vou completar. Tipo assim, eu queria só comentar também esse negócio que eu estava falando, porque lá na igreja é muito interessante que primeiro você ali se torna um servo ali, em qualquer área ali, depois você vira, chamam de Timóteo, né, que é você ajudar o líder, né, ser o vice-líder, alguma coisa assim, e você sendo Timóteo, você às vezes tem a oportunidade de pregar na célula, né? De dar a célula ali, de ensinar, de cuidar. E depois, quando você vira líder de célula, você já tem essa experiência também de cuidar de discípulo, de ensinar, né? Então ali você já vai se desenvolvendo, né? Aí depois você vira evangelista, né? Que é uma parada assim, um pouco mais... você já começa a pregar mais na igreja, começa a pregar mais, vamos dizer assim, evangelizar fora da igreja, algumas coisas assim, né? Então você já começa a desenvolver essa evangelização, né? Porque você não é só mais para aquele grupo de célula, um grupo maior, né? Aí depois você se torna pastor, então, mas você já teve essa experiência de cuidar de pessoas ali da célula, já teve essa experiência de evangelizar, né? De cuidar, de evangelizar, então você vai crescendo assim por etapas, né? Aí depois vira, lá eles têm essa posição de bispo, que é cuidar de outros pastores, mas antes disso você já teve uma experiência de cuidar de outras pessoas, né? Então você vai se desenvolvendo, né? Assim, em outras áreas também. Mas era só para comentar, né? Interessante o sistema, é isso aí. Então você vai se desenvolver depois apóstolo, que é mais assim, plantar igrejas, entendeu? Mas antes disso você já teve a experiência de cuidar de outros pastores, você passou por todo esse processo, né? Sim. Você vai se desenvolvendo. E tinha uma outra coisa que eu ia comentar, mas eu esqueci, era 3 perguntas. Esqueci agora. Enquanto você lembra, por exemplo, na denominação batista não existe o título de apóstolo. Mas o fato de não existir o título não quer dizer que não haja o dom. Existem pastores na nossa denominação que são pastores de pastores, que são pastores que gerenciam várias igrejas. Isso na Bíblia é chamado de apóstolo. Então a gente não tem esse título na denominação, mas o dom espiritual no reino de Deus existe. Tanto que a Bíblia fala aqui, né? Apóstolo. É aquele que abre outras igrejas, que consegue gerenciar não uma só igreja, mas várias igrejas, né? Vários pastores. Então, pastor, como o Gustavo estava falando aqui, isso é muito bom, né? Você vai subindo degrau, né? Degrau, no caso, dando um passo, né? E cada passo que você dá, você tem que entender que você tem que buscar mais a presença de Deus, né? Orar mais, jejuar mais, porque cada passo que você dá, cada degrau que você vai subir, a junta ela vem, a dificuldade ela vem, assim como eu estou, né? E a responsabilidade também. Então, a gente está vendo, fazendo esse estudo aqui, as lutas são constantes, mudança toda a situação, família, trabalho, entendeu? Então, a gente tem que estar alicerçado na rocha dele, entendeu? Porque senão acontece coisa demais, a gente vai começando a desanimar, entendeu?
É um processo de busca, quanto mais você busca, mais você fica fortalecido. Interessante que uma certa feita, o Felipe Guerreiro até falou, mãe, eu me lembro até que uma vez eu ouvi isso, logo que eu me converti eu ouvi isso. E eu tive o desprazer de ouvir o meu sobrinho. Tia, eu queria tanto que meu pai fosse aquele homem. Estava no clube de freio. Em casa, ele não estava vivendo o que era, o que estava vivendo no local. Então, esse, assim, é algo assim, muito interessante que eu vi na Nicote do Henrique, que hoje ele não está em igreja, não está em lugar nenhum. Crise de identidade por conta da separação, do modo que foi. Ele está com crise de identidade de pessoa, que às vezes eu olho para ele e não sei o que é o meu sobrinho. Aí eu vou, às vezes ele por ele ter ficado muito junto às irmãs, aí ele tem um jeito meio assim, eu pergunto, papai te fez meninão, hein? Presta atenção, hein? Eu chamo atenção para a área. Olha, eu sei que você não teve um pai que teve tão presente, mas se inspira na sua mãe, seja homem como a sua mãe é mulher. Aí ele, entendeu? Já para e opa, peraí, eu tenho que ser um homem honrado como minha mãe é honrada. Que é nessa ausência paterna que muitos, a gente sabe que se desviam para o caminho do homossexualismo. Aí junto aqueles coleguinhas, né? Os colegas que já têm aquele jeito meio esquisito, aí eu para minha vida fica preocupada. Graças a Deus eu dei um emprego para ele, está trabalhando, então, ocupando a mente com o emprego, e a mãe arrastando para a igreja. E o menino que aos 7 anos de idade, ele assumiu o louvor dentro da igreja da Assembleia, quando chamaram ele no congresso de criança. E ele cantou o mundo inteiro. Né? Aí você olha o dom que Deus deu ao menino, né, sendo roubado por conta do exemplo que o pai deu. Aí por isso, pais, deem exemplos bons para que seu filho não desvie pela conduta. E só para fechar, pode falar. A gente tem costume de chamar, tipo assim, Ministério de Louvor, Ministério de Dança. Isso é um ministério também, um ministério menor, ou a gente usa essa nomenclatura errada? Não, ministério, né? Porque ali não é feito só louvor, né? São ministrações, o Ministério de Louvor, por exemplo, através da letra da música, evangeliza, ensina, quer dizer, é algo muito abrangente, então é um ministério realmente, cada um está exercendo o seu talento, o seu dom. E também o ministério, no caso, pastor, são várias atividades da igreja, né? Tudo evangelista, no caso, obreiro, o pessoa que trabalha cuidando da igreja, também é um ministério, chega junto, né? Está surgindo um novo aí. Isso. Né? Seria um ministério de louvor. São várias coisas. Sim. Ser obreiro, ser. Tudo ministério. Não, ministério não é ser obreiro. O ministério no caso, vários obreiros trabalhando no diácono. Ministério de diácono, vários diáconos. Isso, ministério diaconal. Tudo envolve, toda atividade envolve, uma pergunta para cair aqui esquisito, mas eu vou fazer assim mesmo. Ministério de evangelismo, né? Praça, cuida. São vários ministérios, ok. Mas eu ver o ministério do portão até o altar, por exemplo, incluindo o zelador. Ele tem aquele. Pode-se incluir a zeladoria? Zeladoria? Não, por exemplo, no caso do Alfredo, nós poderíamos, dentro da função dele como zelador, encontrar algum dom espiritual, de repente sim, dom do serviço, ajuda. Seria essa área mesmo. O serviço que ele faz seria. Pode ser que Deus tenha dado a ele um dom espiritual para ele exercer dentro dessa igreja. Exerce o ministério. O fato dele não ser membro aqui não quer dizer que Deus não use dentro do seu dom espiritual aqui para nos ajudar a edificar essa igreja, né? E uma coisa que a gente tem que ter bem claro em mente: dons espirituais, talentos, né, são apenas funções que nós exercemos, mas ninguém é melhor do que ninguém, porque é Deus quem escolhe. Então, cada um tem um dom espiritual. Às vezes a gente dá muito valor a um dom que está em evidência, mas existem outros dons espirituais que são importantes
E é Deus que escolhe cada um com uma função. Então, na verdade, nós somos iguais, nós só exercemos funções diferentes. É verdade. Pastor, eu estou vendo aqui em 1 Coríntios 10, 12, versículo 10, que não foi comentado aqui, sobre o dom da profecia, o dom de línguas, né? E por que a gente vê muito isso na Assembleia de Deus? O dom da profecia, o dom de línguas. Por exemplo, na Batista a gente não vê. Por quê? É, só uma coisa, profecia é pregação. É qual versículo que você falou aí? É o 1 Coríntios 12, 10. Versículo 10. A gente vai Da falar profecia. especificamente nas próximas aulas sobre cada dom. Mas, por exemplo, profecia. Na Igreja Batista, o dom de profecia é muito forte, sim, mas no culto. Você não vai ouvir uma pessoa, dificilmente na Igreja Batista, chegar e falar assim para você: olha, Deus está mandando te dar um recado. Você vai ouvir vários recados de Deus aqui, profundos, mas na palavra e no culto. Esse é o profeta. Só que a pessoa dá muito valor ao seguinte: olha, eu tive uma visão e Deus mandou te dizer isso, isso. E na verdade, às vezes, aquilo ali não é nem uma visão de Deus, Essa dúvida que eu queria tirar. Às vezes é muita emoção. E aí fala aqui o dom de discernir os espíritos. Isso. Só comentando o que ela disse ali, eu acho que a gente assim vive aquilo que a gente dá ênfase, né? Por exemplo, se a gente não liga para alguma coisa específica, a gente não vai viver aquilo, né? Por exemplo, na Igreja Batista a gente não fala muito sobre o dom de línguas. Por isso são pouquíssimas pessoas que têm esse dom aqui. Mas não quer dizer que ele não existe, né? Porque a gente realmente não dá tanta ênfase a ele. Tá aí, a vigília geração está mostrando. A vigília geração, quem estava presente, teve línguas ali, a pessoa falando em língua, esse movimento do Espírito Santo, uma coisa tremenda. Eu não sei que ele estava falando língua, não, só sei que ele estava glorificando, exaltando o nome do Senhor, né? Agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia fala que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. E às vezes as igrejas dão muito valor ao dom de línguas, né, achando que é algo muito espiritual, e quando chega na hora da mensagem da pregação não dão atenção. E a Bíblia diz o seguinte: se houver línguas, que haja interpretação, senão fique calado. Isso que eu ia falar, tá na Bíblia que se você falar não está adiantando nada, está edificando só você, né? Edifica a igreja. Então, o dom de línguas só é proveitoso para a igreja se houver intérprete. Se não houver, a pessoa que está falando, tem esse dom, ela tem que ficar calada. Com certeza. Ou então interpreta o que está falando. Igual eu estava vendo, enviaram um vídeo para mim, até com relação até isso mesmo, igual o que está acontecendo aqui na aula. Duas mulheres dentro de uma igreja, o pastor no altar, e houve um querer ser mais que a outra ali. E uma chegou para a outra e começou a falar que Deus não estava falando por intermédio da boca daquela mulher, e começou a falar, e o pastor simplesmente fez o quê? Ele cruzou os braços no altar e deixou acontecer. Deixa lá, quase se engapunharam. Aí quando ele viu que o negócio era para engapunhado mesmo, que viu que ali não tinha Deus no meio das duas, não tinha Deus falando ali, aí ele pegou e mandou que elas se calassem, se recolhessem significâncias dela. Né? E cessou-se tudo aquilo. E ele simplesmente falou assim: ó, terminou tudo de agora. Né? Assim, então às vezes há algo que foge da visão do próprio Deus. Porque para eu falar que Deus está falando por intermédio da minha boca, eu tenho que ser aquela pessoa que eu busco na palavra de fato e que permita de fato que Deus fale, mas que eu não venha querer ser maior que o outro. E ali as duas estavam quase assim. Entendeu? Porque na tua boca você não tem poder. Que horas são aí? 10h10. Ih, temos que encerrar, já passou da hora. Entendeu? Então Próxima aula a gente continua. Não, agora é o pastor Farias.